Alcolumbre achava que tinha fechado o jogo na semana passada. Messias rejeitado, dosimetria aprovada, CPI enterrada, 3 movimentos. Resultado garantido. Só que ontem, uma ação chegou ao STF com o nome dele no centro. E tem um detalhe nessa ação que ainda não apareceu em nenhuma cobertura. Um detalhe que transforma o problema de Alcolumbre em algo que ele não consegue resolver nos bastidores. Fica comigo até o final, porque o ponto mais pesado dessa história só aparece lá na frente. E quando chegar, vai mudar completamente a leitura do que você está vendo agora. Votação secreta significa uma coisa só. Ninguém sabe o voto de ninguém até o painel acender. Esse é o ponto inteiro do sigilo. Garantir que cada senador vote pela própria consciência. Sem pressão, sem combinação, sem resultado construído antes da apuração. Só que segundos antes do painel acender naquele plenário, com o microfone aberto sem que ele percebesse, Alcolumbre virou para o líder do governo e sussurrou: vai perder por 8. O painel acendeu. 42 contra 34. 8 votos de diferença. O presidente do Senado sabia o placar de uma votação secreta antes da apuração oficial. Guarda isso. A gente volta nesse ponto daqui a pouco, de um jeito que vai fazer tudo fazer sentido. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é o tipo de análise que você não vai encontrar em mais lugar nenhum. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos. Ontem essa cena chegou ao STF numa ação protocolada pela Associação Cívitas para a Cidadania e Cultura. O relator sorteado foi Luiz Fux, e o pedido é direto: liminar imediata, suspendendo os efeitos da votação, nulidade absoluta da sessão e nova votação. Desta vez aberta, nominal, com o nome de cada senador na placa para todo o Brasil ver. Os argumentos são 3. Sem juridiquês. O primeiro: se Alcolumbre sabia o placar enquanto a votação ainda corria, os senadores que votaram depois não votaram livremente. Votaram sabendo que o resultado já estava construído. A ação chama isso de vício de vontade. O segundo: a Constituição diz que o Senado avalia a indicação pelo notável saber jurídico e pela reputação ilibada. Messias passou pela CCJ. Ninguém questionou a competência dele. O que rejeitaram foi o Lula que indicou, não o jurista que foi indicado. Usar poder constitucional para fazer veto político tem nome: desvio de finalidade. O terceiro argumento é o mais direto de todos. A ação usa 2 palavras para descrever o que aconteceu naquele plenário: simulacro institucional. Uma encenação com resultado combinado. Agora o ponto que eu prometi lá no começo: o que nenhuma cobertura está juntando. Essa ação não é sobre Messias. Lula já busca outro nome. A vaga vai ser preenchida de qualquer jeito. Essa ação é sobre as próximas vagas. Tem outras indicações chegando antes de outubro de 2026. E se Fux aceitar, ele não está só desfazendo o que aconteceu com o Messias. Ele está dizendo para o Senado que esse jogo não pode ser jogado de novo. Para Alcolumbre, isso é existencial, porque controlar as próximas indicações é a moeda de troca mais valiosa que um presidente do Senado pode ter. E se o STF tirar esse poder dele, ele perde o único trunfo que ainda tem para negociar proteção. E perde na frente de todo mundo. Mas tem ainda uma terceira camada nessa história. E essa é a que mais pesa. O indicado direto de Alcolumbre colocou 400 milhões de reais do Fundo de Previdência dos servidores do Amapá dentro do Banco Master. Dinheiro público. Dinheiro de aposentadoria de trabalhador. Entrou no esquema que a Polícia Federal investiga hoje. O homem que fez isso pode delatar. Já está sob pressão para fechar acordo. E o nome que ele pode pronunciar numa eventual colaboração começa com D. Alcolumbre usou a presidência do Senado para enterrar a CPI do Banco Master. O acordo que fechou para conseguir isso foi a derrubada do veto da dosimetria em troca do silêncio de senadores que diziam defender a investigação. Então, para um segundo, e pensa no quadro completo: investigação avançando no Banco Master com um delator sob pressão. CPI enterrada por manobra. E agora o STF com uma ação documentando que ele manipulou uma votação secreta com o microfone aberto. 3 frentes, ao mesmo tempo. Sem rota de saída em nenhuma delas, porque cada frente alimenta a outra.
Quanto mais a investigação do Banco Master avança, mais a manobra da CPI fica exposta. Quanto mais a manobra da CPI fica exposta, mais o desvio de finalidade da votação de Messias faz sentido. E quanto mais o desvio de finalidade faz sentido, mais a ação no STF ganha peso. Alcolumbre não tem como apagar uma frente sem acender a outra. Fux pode agir sozinho, sem precisar do plenário, sem prazo definido. Pode ser essa semana e, se der a liminar, o Senado vota de novo com o nome na placa, aberto. Cada senador que virou, depois de receber telefonema de Alcolumbre, vai precisar aparecer em público e explicar por que rejeita um nome que a própria CCJ aprovou. Aqueles que disseram que votaram por convicção vão precisar provar na frente do Brasil inteiro, com o nome exposto. A derrota de Lula vira armadilha para Alcolumbre. E o homem que achava que tinha fechado o jogo na semana passada acorda hoje com o STF, a Polícia Federal e o próprio microfone dele trabalhando contra. Comenta aqui embaixo uma coisa só. Fux dá a liminar ou deixa engavetar? Porque essa resposta vai dizer muito sobre que país vai chegar em outubro de 2026. Se esse vídeo conectou algum ponto que você não tinha visto, manda agora para alguém que ainda acha que o que Alcolumbre fez foi política normal. Essa pessoa precisa ver isso antes que o próximo capítulo apareça. Isso é poder em camadas. Porque o que move o Brasil raramente está na superfície. Ativa o sininho. O próximo capítulo vem aí.